Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos deixar para você a palavra de Deus. Deixa eu só colocar o fone de ouvido. Vamos deixar para você a palavra do nosso Deus, né? Estamos aí em prosseguimento do nosso estudo, né? A Igreja de Cristo. E já falamos sobre o dízimo, né? E hoje também nós vamos falar ainda a respeito de financeiramente, vamos falar hoje sobre a oferta, né? Falamos sobre o dízimo e outra coisa também que tem sido problema para muitas pessoas é a questão de oferta, né? Aliás, a verdade é, né? Tem um pregador que falou, eu assisti um pregador que ele falou algo que é muito importante, que às vezes tem pessoas que precisam converter o bolso, né? O bolso dela não se converteu. E quando às vezes fala em dinheiro, em relação a dinheiro, às vezes a pessoa ela fica naquela, vamos assim dizer, naquela relutância, naquela lutando contra si mesmo, né? Deixa eu tomar um gole d'água. Às vezes a pessoa, todo momento do culto é bom para ela, mas chegou a hora que o pregador, ele vai fazer aquela parte material, que é a parte de pedir a colaboração dela, né, para que a obra ela continue, né? A pessoa ela reluta em não querer fazer. A pessoa ela luta, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela luta para que ela não venha fazer, né, aquilo. E, infelizmente tem sido um problema muito sério no nosso meio. Mas às vezes, infelizmente, por causa até dos picaretas, né? Infelizmente existem muitos falsos profetas aí, existem muitos falsos pregadores, muitas pessoas que gostam de abusar da boa fé das pessoas, né? Às vezes o camarada aí, ele ostenta com o dinheiro do povo, a igreja está em dívida e o camarada aí está andando de carro do ano, tem fazenda, tem não sei o que lá. Então isso acaba que as pessoas acabam generalizando, né? Por causa de uma pessoa como desse tipo, a pessoa acaba achando que todos são iguais. E não é assim, meu amigo e minha amiga. A obra de Deus, ela precisa de quem a patrocine. Aí existe muita gente que fala assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Concordo. Mas Deus, ele precisa de parceiros, né? Inclusive eu já falo muito isso, que Deus, ele não faz nada sozinho. Mas o maior beneficiado o maior beneficiado, vamos assim dizer, é o ofertante. É aquele que faz essa oferta. Porque verdadeiramente você não está ajudando Deus. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus, ele precisa da nossa fidelidade. E a oferta, meu amigo e minha amiga, é algo bíblico. É algo bíblico, porque como que a igreja vai se manter, como que o ministério vai se manter, como que os missionários vão se manter. Deus, ele tem que levantar pessoas que vão, com os seus recursos, vão poder abençoar. Já não é de hoje que é assim. Desde a época da lei, da época de Moisés, que Moisés construía lá o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era o templo, né? Era o templo de antigamente. A Bíblia diz que pessoas levavam dos seus bens, dos seus recursos para poder ajudar na construção do templo. Você não vê Deus ali descendo na terra para poder construir o templo. Não.
Deus ele encontra com parceiros, com pessoas que têm o coração aberto, né? A mão aberta para poder ajudar a obra de Deus. Nós não podemos deixar que os picaretas da fé, os falsos profetas, os abusadores, venham tirar do nosso coração o prazer de ser um ofertante. Porque a oferta é bíblica, meu amigo e minha amiga. O ministério de Jesus era assim. Jesus tinha lá, ele tinha os seus discípulos, mas a Bíblia diz que tinha as mulheres que serviam o ministério de Jesus com os seus bens. E eram mulheres que tinham recursos, eram esposa de homens importantes, que não foram chamadas para ser discípulas, como eu havia falado num outro vídeo, que tem pessoas que não são chamadas para ser obreiros, mas elas foram chamadas para ser patrocinadoras da obra de Deus. E com os bens dela, elas serviam ao propósito, ao ministério de Jesus, dos discípulos. Você pode ver que o próprio Judas, que era um picareta, um bandido, ele até ficava com a bolsa, das ofertas. Então a oferta é algo bíblico. Mas entenda que a oferta ela vai beneficiar mais você do que... Aliás, ela não vai beneficiar Deus, porque Deus não precisa. Mas você sendo um ofertante, o que vai acontecer? Deus vai ver a tua fidelidade, o teu amor para com a obra dele, para com os missionários dele, para com a missão que a igreja tem de pregar o evangelho. Deus vai ver a tua fidelidade e vai te abençoar. Foi o que o apóstolo Paulo diz, ó. E já quero pedir para você deixar o seu like, tá? Para você que já é inscrito, o seu joinha. Se você ainda não é, se inscreva, tá bom? Ajude o evangelho a ser pregado. A ajuda que eu peço aqui é o teu like, o teu compartilhamento, tá bom? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a igreja de Coríntios também tinha um problema em relação de oferta. Era um povo que eles não ajudavam Paulo, né? Paulo sofreu muito na igreja de Coríntios. Então, se o apóstolo Paulo ele tratava desse assunto, porque era uma igreja também que tinha problema quando se tratava de oferta. E hoje não é diferente. As pessoas não entendem que a igreja ela precisa de pessoas que a patrocinem. A igreja, assim como qualquer outra coisa, tem contas a ser paga. Tem luz, tem água, tem internet, tem, enfim, tem os seus gastos. Então a pessoa tem que entender isso. Mas às vezes tem gente que acha problema ofertar. Ela acha, vamos assim dizer, um peso ofertar. Mas é bíblico, meu amigo e minha amiga. É bíblico, tá? É bíblico, assim como qualquer outras passagens da Bíblia, outras coisas que estão escritas é bíblico, a oferta também é. A oferta também é. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, ele começa falando, que quem colhe muito, quem planta muito, colherá muito. Quem colhe pouco, quem planta pouco, colherá pouco. Numa linguagem mais atualizada, Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quanto mais a pessoa faz, se propõe a fazer, mais ela vai ser beneficiada. Deus ele não é injusto, meu amigo e minha amiga. Se a pessoa está fazendo para ele, para a obra dele, está ajudando a obra dele a crescer, a desenvolver, Ou seja, Deus ele não é injusto, Deus ele vai retribuir a pessoa, Agora, é claro, você não pode ofertar pensando dessa forma. Eu vou fazer uma oferta porque eu estou precisando de uma bênção. Eu vou fazer uma oferta
porque Deus vai me dar o dobro. É claro que Deus vai dar. Só que a nossa intenção ao ofertar, qual que tem que ser? Ajudar a obra de Deus. A nossa intenção ao ofertar nunca pode ser pensar no nosso próprio benefício. Não, eu vou fazer porque se eu fazer, eu vou conquistar tal coisa. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina que quem colabora generosamente, é claro que a colheita virá, é óbvio. O que você plantar na obra de Deus, o que você fazer pela obra de Deus, Deus não vai deixar você de mãos vazias. Falo isso por experiência própria. Sou dizimista, faço a minha oferta e eu só tenho o que contar de coisas boas do que Deus tem feito na minha vida, tanto em todas as áreas como na minha vida financeira. Graças a Deus. Deus não tem me faltado nada, Deus tem suprido na minha mesa. Graças a Deus. Eu sou do tipo de pessoa que eu como o que eu quero, né? As coisas que eu tenho vontade de ter, eu tenho, verdade. Graças a Deus eu sou uma pessoa que, né, tenho as minhas despesas diárias, como toda pessoa tem, mas sobra um dinheiro para me ter o meu lazer, sobra um dinheiro para mim comprar as coisas que eu gosto muito de rádio, né? E às vezes quando dá condição, né, às vezes dá vontade de ter, eu tenho, eu compro, eu gosto, né? Porque Deus ele tem suprido. Graças a Deus eu tenho vontade de comer as coisas, eu, a minha esposa, a gente come. Então, sabe, meu amigo e minha amiga, é que nem o vídeo que eu fiz anterior a esse. Se você tem alguma dúvida a respeito de oferta, por que você não se torna um ofertante? Por que você não começa a fazer essa oferta também? Ajudar o ministério, a obra de Deus, os mensageiros, né? A obra de Deus a crescer. Começa a fazer isso você, por experiência própria, se você vai ver a sua vida, Deus não vai retribuir na tua vida. Claro que vai, tá certo? Claro que vai. Isso aí é óbvio, é inevitável, tá? Então, o apóstolo Paulo ele continua dizendo, no versículo 2 Coríntios, agora no versículo 7, tá? 9, 7, diz assim, ó, olha só, cada um contribua segundo o propósito que há no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deixa eu explicar algo para você aqui. O apóstolo Paulo aqui, ele quis dizer o quê? Que quem vai se propor a fazer oferta é você. Às vezes a gente vê muito pregador aí que fica entrando no psicológico da pessoa, né? Faz, porque o dinheiro que você dá não é nada, o que é 100 reais, o que é 50 reais, o que é 30 reais, o que é 20 reais. Às vezes o pregador faz aquela pressão psicológica na pessoa para que a pessoa faça. E às vezes a pessoa faz, mas não querendo fazer. Ela faz com o coração chateado, ela faz com o coração triste. E Deus não vai receber aquela oferta. Porque ela fez não porque quis fazer, mas ela fez porque foi pressionada pelo pregador que não vigiou a fazer. E não pode ser assim. Quando uma pessoa tem prazer em fazer algo, a gente não precisa falar duas vezes para ela fazer. Quando uma pessoa tem o prazer em ofertar, o pregador não precisa falar nem duas vezes. Chega na hora da oferta, a pessoa já separou aquele valor lá, aquela oferta de amor para a obra de Deus. E é aí que Deus vai abençoar a pessoa, porque a pessoa vai ofertar por prazer. Ela não vai ofertar porque ela está comprando a benção. A benção não se compra. Ah, eu vou fazer essa oferta aqui, eu vou tirar da minha conta, porque eu vou fazer essa oferta e Deus vai pagar a minha conta. Não, não. Você não pode agir desse jeito. Ah, eu vou fazer essa oferta porque Deus ele vai me dar tal benção.
Não, você não pode pensar desse jeito, você não pode ofertar com essa intenção. Porque a obra de Deus, a oferta, ela nunca pode ser feita por necessidade. Eu estou ofertando porque eu necessito. Eu necessito que Deus resolva um problema para mim, então eu vou fazer uma oferta. Não, não, não. Deus ele vai te ajudar a resolver sua necessidade ofertando ou não ofertando. Tá? Se você busca Ele com fé, coloca a fé em ação, coloca os seus problemas diante dele, Ele vai ajudar você, obedece a sua palavra, que Ele vai te ajudar. Ou seja, a sua oferta, a intenção não pode ser essa. A sua oferta, a intenção ao ofertar, a pessoa que oferta, a intenção dela tem que ser ajudar a obra de Deus, cooperar com a obra missionária, para que as igrejas se mantenham abertas. Essa tem que ser a nossa intenção. Não interessado. Tem gente que oferta por interesse. Ou seja, às vezes a igreja tem igrejas que levantam um objeto para fazer um sorteio, para converter em oferta. Ou às vezes um irmão vende um carro, vende uma casa, porque às vezes o irmão tem condição. Aí a igreja converte aquele bem que o irmão doou, às vezes quer fazer um sorteio. E não é errado. Mas aí a pessoa vai fazer aquele sorteio pensando no quê? Eu vou fazer porque eu vou ganhar. Se eu não ganhar, não vou fazer não. Ou seja, Deus não vai abençoar ela. Porque a intenção dela não foi fazer aquilo por amor. A intenção dela foi fazer a oferta pensando naquele objeto que está sendo sorteado. Deus não vai receber. Deus não vai receber. Se a pessoa ganhar o objeto, amém. Se não ganhar, amém também. De todo jeito ela está ganhando, porque ela está ajudando a obra de Deus. Ela está ajudando no prosseguimento da obra de Deus, para que a obra de Deus se mantenha. É nisso que a pessoa tem que... A intenção da pessoa tem que ser essa. Tá certo? A pessoa ela tem que colocar no coração, eu vou fazer porque a obra de Deus precisa. Porque a obra de Deus vai crescer. Essa tem que ser a intenção dela. Não esperando algo em troca. Não esperando a retribuição. Não que Deus não vai dar. No versículo 6 eu já li aqui. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E no versículo 10, o apóstolo Paulo fala que Deus ele é poderoso para abençoar abundantemente. Então é lógico que a pessoa fazendo a sua oferta de coração, com amor, Deus não vai deixá-la de mãos vazias. Claro que a provisão virá sobre a vida dessa pessoa. Isso é óbvio. Deus não vai se esquecer de quem é generoso para com a obra dele. Tá certo? Então seja um bom ofertante. Aprendemos com o dízimo no vídeo anterior. Se você não é dizimista, comece a ser, faça a prova. Eu já falei no outro vídeo. E agora, nesse vídeo de hoje, seja um bom ofertante. Oferte com o coração, não esperando algo em troca, não seja um interesseiro, mas oferte com o coração voluntário. Você vai ver que na tua vida virá a provisão de Deus. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.